Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A luta continua, meu irmão. É isso mesmo que você ouviu. A luta continua. Essa luta é de 3 rounds. O primeiro, antes das eleições. O segundo, durante as eleições. E o terceiro, após eleições. Eu considero o primeiro round a partir do impeachment da senhora Dilma Rousseff. O impeachment que ocorreu em agosto de 2016. E os protagonistas foram o senhor Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, hoje prisioneiro na Polícia Federal de Curitiba, e a senhora Janaína Pascoal, advogada, com a colaboração do Dr. Reale Júnior também, que entrou com um pedido de impeachment contra a senhora Dilma pelas tais pedaladas fiscais. 60 votos contra 20. Naquela noite de 30 de agosto, numa sessão que durou toda a madrugada, sessão esta inesquecível, e ela sofreu impeachment com 60 votos, 60 contra 20. Ela, sendo impeachmentada, assumiu o seu vice, o senhor Michel Temer. O senhor Michel Temer, que estava comprometido também com acusações como lavagem de dinheiro, desvio de recursos, e por ter usado o seu cargo, não é? Improbidade administrativa, quando usa-se o cargo para se beneficiar e se locupletar. E isso aconteceu com o senhor Michel Temer. Ele foi denunciado, mas essas denúncias não foram avante, não prosseguiram, porque ele habilmente, com a ajuda do presidente da Câmara Federal, que era o Rodrigo Maia, ele conseguiu negociar com os partidos e com seus líderes que não deram prosseguimento às denúncias contra ele. E então, a grande diferencial, eu chamaria como o grande diferencial, e que ali exatamente mostrou que o povo, de fato, quando o povo quer, as coisas acontecem, é que, não obstante a aceitação do pedido de impeachment pelo senhor Eduardo Cunha, não obstante a habilidade, a capacidade da advogada Janaína Pascoal, e enfim, também com todo o apoio e com todos aqueles que votaram a favor do impeachment, o que nós podemos afirmar que foi o grande diferencial foi a presença da sociedade. Foi o povo que acordou, despertou. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vimos algo nunca antes visto, não é? A manifestação popular, o engajamento da sociedade. O povo, de fato, se vestiu de verde e amarelo e tomaram as ruas do Brasil. Tomaram as ruas do Brasil. E aquilo foi algo nunca antes visto. Eu chamo esse período o primeiro round. E quem fez a diferença foi exatamente o povo. Quando chegou 2018, que agora nós estávamos nos aproximando do período eleitoral para presidente da República, governadores, deputados estaduais e federais, nós percebemos que se apresentaram 14 pessoas, 14 nomes. Dentre esses 14, os mais conhecidos, né, no cenário político, como o então governador de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin, do PSDB, o senhor Fernando Haddad, do PT, o Ciro Gomes, do PDT, a Marina Silva, da Rede, o Henrique Meirelles, do MDB, também o Cabo Daciolo, do Patriota, e também, dentre esses 14, um ilustre desconhecido por nome Jair Messias Bolsonaro, um capitão do Exército da Reserva,
que foi vereador no Rio de Janeiro, deputado federal e, por último, exercendo o mandato de senador da República, e que se ousou, se habilitou a lançar o seu nome para presidente da República. E, surpreendentemente, surgiu como fenômeno e foi ganhando as ruas, foi ganhando a popularidade e foi atraindo para si multidões e multidões nos aeroportos, por onde ele descia, por onde ele chegava, multidões invadiam os aeroportos para vê-lo, para gritar o seu nome, mito, mito, mito. Mas esse ilustre desconhecido, ele precisou enfrentar alguns obstáculos. O primeiro obstáculo, que foi o mais ferrenho, foi a tentativa de homicídio contra a sua vida nas ruas de Juiz de Fora, por um tal de Adélio Bispo, pissolista, maníaco, sabe lá mais o que atentou contra a vida do candidato com uma facada no seu abdômen. E ele foi socorrido até a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. O seu abdômen foi aberto, na verdade, foi aberto 3 vezes, uma vez em Juiz de Fora e 2 vezes no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele também teve que enfrentar a falta de recursos. Ele não tinha recursos para uma campanha presidencial num país de dimensões continentais. Ele fez uma campanha com menos de $1 milhão. $1 milhão. Ele também precisou enfrentar a mídia, a grande mídia, todos os dias batendo contra ele, caluniando contra ele e o denominando de marxista, de fascista, de racista, de homofóbico, enfim, ele enfrentou tudo isso. Também enfrentou a falta de apoio político. Ele não tinha um apoio político, uma bancada, não tinha acordo político. Ele também não tinha tempo de televisão. Ele tinha apenas 8 segundos de televisão, e ele enfrentou a tudo e a todos. Mas o grande diferencial, qual foi? O grande diferencial foi o povo, porque o povo acabou se identificando com as suas pautas, com as suas propostas. A sua proposta contra o aborto, a favor da vida. A sua proposta contra a descriminalização das drogas. A sua proposta em favor da família tradicional. A sua proposta em favor exatamente e em combate à corrupção, o toma lá da cá, ele levantou essa bandeira e o povo comprou a sua proposta, comprou as suas pautas e recebeu apoio de todos os cantos, de todo o país. Ele recebeu o apoio. E esse apoio foi materializado, esse apoio foi demonstrado de forma efetiva no dia 7 de outubro, no primeiro turno das eleições, quando ele saiu vencedor, e no dia 28 de outubro, no segundo turno, quando ele ganhou com uma diferença de 11 milhões de votos em relação aos seus opositores. E ele então foi consagrado o presidente da República. No dia 1º de janeiro, ele tomou posse numa grande festa da democracia, numa grande festa do povo brasileiro. E agora o povo estava com as esperanças recarregada, com a fé totalmente aflorada, com expectativa de que de fato as coisas mudariam a partir deste novo governo. Só que nós estamos agora no período do terceiro round. O primeiro round venceu com a participação da sociedade e do povo. O segundo round, ele venceu com a participação efetiva das ruas, da sociedade,
do povo fazendo a diferença, o povo se enganjando, o povo participando, o povo exatamente usando toda a sua força, toda a sua capacidade. Mas agora, pós-eleições, o que eu chamo de terceiro round, ele está enfrentando dificuldades, enfrentando desafios enormes. Eu diria que a luta de Davi contra Golias. E ele exatamente está enfrentando novamente a grande mídia, todo dia contra ele está enfrentando o tal de um centrão, que não é direita, que não é esquerda, e a gente nem sabe dizer se é centro mesmo, mas que se autodenomina centrão, que tem como um dos seus líderes principais o atual presidente da Câmara Federal, o senhor Rodrigo Maia, que estão obstaculando, que estão colocando dificuldades nas propostas, nas demandas do governo. E o governo está se sentindo, de certa forma, se sentindo limitado, se sentindo amarrado, se sentindo realmente com todas as dificuldades. Os projetos que ele manda estão sendo segurados, estão sendo postergados, estão sendo colocados em segundo, em terceiro e em quarto plano. Então, a diferença também, nesse momento, quem fará a diferença nesse momento é o povo. O povo que fez a diferença no primeiro round, antes das eleições, o povo que fez a diferença no segundo round, durante as eleições, é o mesmo povo que fará a diferença agora no terceiro round, pós-eleições. É o povo que vai estar exatamente de forma efetiva ajudando ao presidente eleito com 58 milhões de votos, Jair Messias Bolsonaro, a governar, a fazer com que efetivamente os seus projetos andem, as suas propostas andem. E nós queremos, agora dia 26 próximo, queremos convidar todas as famílias para que saiam novamente às ruas, para que realmente vista a sua camisa verde e amarela, empunhe a sua bandeira do Brasil, pegue a sua família, saia com seus carros, com as suas motocicletas, com bicicletas, venham todos para a rua, se manifeste e vamos cobrar do Legislativo, vamos cobrar da Câmara Federal. São 513 deputados, eles foram eleitos também para cumprir, para ajudar o Brasil que está quebrado, o Brasil que durante 13 anos, para ser bem preciso, 13 anos foi quebrado por políticas exatamente ideológicas, esquerdistas, política do toma lá da cá. Então, nós convidamos agora o povo para que pressione o Congresso Federal. Nós queremos que aprove a reforma da Previdência. Nós queremos que a reforma do ministro Paulo Guedes seja aprovada com a economia de 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. Nós também queremos e exigimos que também se aprove o projeto do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é o combate ao crime, o projeto de combate ao crime. Nós queremos também que seja aprovado. Nós queremos a aprovação da PEC 870 na sua integralidade. Queremos que ela seja e que o COAF permaneça com o juiz Sérgio Moro. E nós também exigimos e queremos realmente que os deputados, eles cumpram o seu papel e atenda às vozes das ruas, ouçam as vozes das ruas e cumpra o seu papel e não seja ou não pratique o fisiologismo, mas que pratique exatamente a função para a qual eles foram eleitos. Por favor, eu quero aqui, como um líder religioso também, eu quero convocar todos os líderes religiosos desse país, ao pastor Silas Malafaia,
ao apóstolo Valdemiro Santiago, ao missionário R.R. Soares. Eu quero convocar, eu quero conclamar a todos que incentive o seu povo, que incentive a sua comunidade, que vá às ruas e que apoie aos ministros escolhidos e ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado. Eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, que você dê o seu joinha. E nunca se esqueça que a melhor maneira de servir a Deus é servir ao seu próximo.